Essa questão diz o seguinte: dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas a partir do momento em que o motorista detecta o problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda etapa se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então, nessa questão, nós temos que, a partir dessas informações, conseguir imaginar como é que vai se parecer o gráfico de velocidade por distância. Muito cuidado nessa hora. Esse gráfico é diferente do gráfico velocidade por tempo. Então, nós temos um gráfico V, X, vou chamar de S a distância. Então, esse movimento, como diz o enunciado, tem duas etapas. Quais são essas etapas? A gente volta lá no enunciado rapidinho e dá uma olhada. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios, ou seja, o motorista olha para a situação, ele vê o carro na frente, ele tem que pensar em colocar o pé no freio, só depois que ele pensa é que o pé realmente aperta o freio. Então, existe um tempo que o carro está andando normal. É um tempo curtinho, é um tempo de reação da pessoa, mas ele está lá e ele existe. Nesse tempo, o que acontece com a velocidade do carro? Nada. Por que nada? Porque o pé ainda não chegou no freio. Então, inicialmente, a velocidade permanece constante. Então, o gráfico inicialmente tem essa cara daqui, uma linha reta. Isso já nos permite eliminar três possibilidades: essa, essa e essa. Beleza? Vamos adiante. Já na segunda etapa, o que nós temos? O pé pisou no freio, pisou fundo e o carro agora desacelera de fato. E aí a velocidade baixa. Só que ela pode baixar de duas maneiras. Ou ela baixa como se fosse uma linha reta, como a gente tem aqui nessa opção, ou ela baixa como se fosse uma parábola, como a gente tem aqui nessa opção. Esse gráfico aqui parece um pouco confuso, mas o comecinho dele, até aqui mais ou menos, é uma linha reta. Então está compatível com o que a gente espera. Agora a gente tem que analisar a segunda etapa. Olha só, a segunda etapa ocorre com desaceleração constante. Então, com aceleração constante. Onde é que essa questão tenta te enganar? Ela tenta te enganar aqui, ó, nesse cara. Por quê? Porque você vai pensar rapidamente. Ah, olha só, a velocidade ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Isso daqui, nesse caso, vai ser, na verdade, menos aceleração vezes tempo, porque o carro está desacelerando. E o que é isso daqui? Pô, essa é uma função do primeiro grau. A gente conhece o gráfico. É uma linha reta para baixo. Então, você pode imaginar que o gráfico vai ter essa cara daqui. Isso seria verdade se o gráfico fosse velocidade por tempo. Ele é velocidade por distância. Então, também não vai ser esse gráfico aqui. E aí, com isso, por eliminação, nós descobrimos que a resposta correta é essa. E como que nós podemos resolver sem ser por eliminação? Olha, aí você tem que pensar no seguinte: qual a equação que relaciona velocidade, aceleração e distância sem o tempo? É a equação de Torricelli, que é aquela que diz que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes s. E aí, você tem que resolver essa equação para v, ou seja, tirar a raiz quadrada. E aí o v passa a ser igual a raiz quadrada de v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes s. E aí sim, agora nós temos a equação, a fórmula, que vamos assim dizer, da velocidade em função do deslocamento. Estamos supondo aqui que eu sei o v0 e eu sei a aceleração também. Só para dar um exemplo, vamos supor que o v0 é 5 e a aceleração, no caso desaceleração, é menos 4. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de 25 menos 8 vezes s.
Então, qual que é a cara desse gráfico? Olha, esse é um gráfico de raiz quadrada. E esse gráfico de raiz quadrada, ele tem essa carinha daqui, olha. Beleza? E aí, com isso, a gente pode completar o desenho com essa carinha do gráfico da raiz quadrada. E aí, de fato, chegamos à conclusão de que essa alternativa é a alternativa correta. Agora, como que eu sei que o gráfico de raiz quadrada tem essa cara? Aí é um conhecimento que você tem que carregar no bolso aí da matemática com você. Se você não sabia disso, guarda no bolso aí com você esse conhecimento para você usar depois. E claro, né? Olha, esse é um gráfico de raiz quadrada nesse caso daqui, porque conforme o s vai crescendo, o argumento da raiz vai diminuindo, porque é 25 menos 8 vezes s. Se fosse mais, aí teria outra cara, né? Ainda seria um gráfico de raiz quadrada, só que ele teria uma cara mais assim, olha. Tá percebendo? Então guarda isso com você. Quando o argumento da raiz quadrada está crescendo, essa cara daqui. Quando está diminuindo, é essa cara daqui.